É permitido divorciar por qualquer motivo? O que é que Jesus falou acerca do divórcio quando perguntaram para ele? A respeito do legalismo do divórcio. Por que que hoje, no mundo secular e também já em muitos cristãos, a normalização do divórcio já está sendo normal aos nossos olhos, aos olhos da igreja? O que é que Deus acha a respeito do segundo casamento? Pode o cristão casar de novo? Pode o cristão separar da sua esposa? O que Deus acha e como é que a igreja deve se pôr diante do pensamento de Deus e das vontades de Deus? Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Estamos andando como Deus quer que andamos, ou pensar como pensamos, ou refletimos a palavra de Deus como ela deve ser refletida? Isso e muito mais iremos tratar nessa escola bíblica dominical. Iremos aprender com base bíblica sobre a respeito de mais uma esfera que Satanás está agindo no meio da igreja. A nossa aula de hoje é a aula de número 4, que tem como tema a sutileza da normalização do divórcio. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o presbítero Erivan. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Irmãos, esta lição de número 4, 24 de julho de 2022, é a data intitulada. E a nossa leitura da palavra-chave é divórcio. Nós iremos entrar numa área complicada de se comunicar ou de falar para algumas pessoas, pois nesta aula nós iremos aprofundar um pouco dentro das Escrituras Sagradas e achar o que é que Deus acha a respeito do divórcio. Por que que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem conseguido entrar e conseguido abater muitos lares e causando divórcios, separações? Por que que a Constituição brasileira, ela permite eu divorciar quantas vezes quiser e casar quantas vezes quiser também? O porquê disso? Qual a questão? O que é que Deus acha? O que é que Deus requer do homem de Deus, da mulher de Deus em questão disso? Nós sabemos que a nossa regra de fé e prática ainda é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, iremos adentrar num assunto polêmico, porém necessário. Eu estarei trazendo um grande ensinamento nesta aula a respeito disso. Então, para nós adentrarmos para a nossa aula, eu quero convidar você que tem revista da CPAD, a Escola Bíblica Dominical, que tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Pegue papel, caneta, anotem as referências. Estaremos lendo com a Bíblia aberta todas as referências que eu irei passar para vocês nesta aula de hoje. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que o nosso foco aqui nesta aula é trazer esclarecimento, abrir os teus olhos espirituais e te levar para dentro daquilo que Deus quer para a sua igreja. Vamos lá adentrar para a nossa aula neste dia. O nosso texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus capítulo de número 19, versículo 6. A nossa verdade prática, o padrão bíblico para o casamento
é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Heterossexual. O casamento ele tem que ser entre o homem e uma mulher e um homem. Monogâmico, irmãos, é uma pessoa que se relaciona com uma única pessoa para se relacionar, para viver e para ter uma vida frutífera. A nossa introdução, irmãos, diz assim: o divórcio é entendido como um ato por meio da qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então, irmãos, nós iremos falar sobre isso aí. Uma das sutilezas de Satanás é destruir o casamento. O nosso tópico de número 1 diz assim: o divórcio no contexto bíblico. Na antiga aliança, irmãos, o plano de Deus para a raça humana era que eles tivessem um casamento monogâmico. Como eu já falei, é um casamento que contém apenas um único parceiro para ser e para ter relação com ele. Então, quando Deus constituiu o primeiro casal, ele constituiu o casal hétero e monogâmico, Adão e Eva, é o que está em Gênesis. Porém, o profeta de Deus, os homens de Deus, eles sempre se bateram de frente com isso, pois o povo lia, entendia, porém praticaram errado. Aí Deus, quando levanta Moisés, e entrega as leis e os mandamentos, a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer em Deuteronômio, anote essa referência, leia, irmãos, leia, Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4, o texto ele vai afirmar uma das condições do divórcio. Moisés agora ele deu uma carta, uma autorização para que o homem pudesse deixar sua esposa. Mas qual era o motivo? Por motivos banais. Por exemplo, se o marido chegasse em casa e não gostasse do que a esposa fez, então, e ele ficasse irado, já era motivo para ele querer trocar de esposa, mandar ela de volta para a casa dos pais e casar de novo. Então, o divórcio em Deuteronômio, capítulo de número 24, era por qualquer coisa que o marido encontrasse de errado nela. Outro exemplo que eu vou dar para os irmãos neste dia é que quando o marido chegasse em casa e ela tivesse deixado queimar o almoço, queimar a janta, então já era motivo dele trocar de esposa. Se ele chegasse em casa e a casa tivesse bagunçada por causa das crianças, já era motivo também dele se irar e coisar. Mas por que Moisés permitiu isso? Para guardar e proteger a mulher, simplesmente para proteger a mulher. Por quê? Porque o homem, como Jesus mesmo diz em Mateus 19, o homem tinha o coração duro. Então, Deus agora no Antigo Testamento, ele permite, Moisés permitiu o casamento, o divórcio do casamento, por causa disso. Por qualquer motivo, já era motivo deles se separar. O texto não especifica o que significa esta expressão, e isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas da época.
que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério. Entenda isso aqui. Quando Moisés permitiu ali o divórcio, era por coisas que não era adultério, porque se fosse por adultério, pego no ato, era apedrejado e morto. Então era impossível de ser por adultério, para dar carta de divórcio, pois se fosse pego no ato, adulterando, era apedrejado e era morto. Porém, em Mateus, capítulo de número 19, quando os escribas, vocês podem ler aqui comigo, está na leitura bíblica em classe, olha o que é que a palavra de Deus vai nos dizer, ó. E concluindo Jesus os discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e os curou ali. Então, chegando ao pé dele os fariseus, tentando Jesus, disse: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Entenda a pergunta, irmãos. Nós precisamos ler a Bíblia com atenção, para nós não querermos usar versículos para querer nos trazer coisas boas para nós e entulizarmos e bagunçarmos o que a Bíblia diz. A pergunta deles é permitindo largar a mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo eu posso deixar minha esposa? Ele, porém, Jesus falando, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio criou Deus macho e fêmea? O que me chama a atenção é que Jesus, ele coloca sempre o início. Ele diz: olha, lá no início não foi assim. Deus criou o homem e Deus criou a mulher, e ambos agora é um só carne. Por quê? Porque lá em Gênesis, a Bíblia diz que Adão entrou-se num profundo sono e Deus tirou o quê? Uma parte da costela e fez a mulher. Aí ele diz: essa agora é osso do meu osso, sangue do meu sangue. Essa se chamará varoa, porque do varão ela foi tirada. Então, irmãos, o que eu quero que vocês entendam nesta lição é que Jesus vai ser bem claro e diz: olha, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e não são mais dois, mas são agora uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, vamos lá, gente, analisa aqui comigo, vamos aprender neste dia. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem fez o casamento? Foi Deus. Quem constituiu o casamento? Foi Deus. Está em Gênesis. Deus cumpriu e realizou o casamento. E quem foi que criou o divórcio? Quem foi que inventou o divórcio? O homem. Deus nunca criou divórcio. O homem criou divórcio. Aí diz mais assim, versículo de número 7 de Mateus 19: e disseram: então por que mandou Moisés da carta de divórcio e repudiá-la? Por que Moisés mandou? Aí Jesus vai dizer, e disse-lhe Jesus, glória, Moisés, por causa da dureza do coração de vocês, para proteger a mulher, por causa da dureza do coração de vocês, para evitar algo pior para a mulher, Moisés permitiu da carta de divórcio. Se irmãos, eu estou analisando a Bíblia comigo, irmãos, analisa a palavra de Deus comigo. Moisés permitiu, ele disse: Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês.
Mas no princípio não foi assim. Jesus, irmãos, no texto, ele deixa bem claro: Moisés permitiu, Deus não. Deus nunca permitiu o divórcio. Deus nunca aceitou o divórcio, por qualquer motivo, não. Então, aí ele vai dizer assim: e eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, oh glória, a não ser por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Precisamos analisar esse texto, irmão. Muitos homens hoje, muitas mulheres, usam esse texto para dizer assim: se a mulher me trair, eu posso casar de novo. Muitas mulheres usam: se meu marido me trair, eu posso casar, porque foi Jesus quem disse: pode repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição. Encoste para cá, venha comigo aqui. Quando Jesus falou esta palavra, prostituição aqui é uma palavra grega, porneia, sexo ilícito, moicheia para adultério, casado, sexo com alguém que não é sua esposa. Mas quando Jesus falou isso, irmãos, Jesus estava vivendo a lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus estava debaixo da lei. Aí Jesus vai dizer: aquele que repudiar a sua mulher, não ser por causa da prostituição, comete adultério se casar com outra. Mas irmão, por causa, Jesus falou, a não ser por causa da prostituição. Então se prostitui, irmãos, tempo. Para nós lermos um texto, temos que ver o tempo que foi escrito, quando foi escrito, por que Jesus falou isso. Jesus cumpriu a lei, irmãos. Se fosse pego no ato aqui na lei, aqui era lei, já não era graça. Escute, irmão, Jesus não viveu a graça, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei aqui, irmãos. Então quem fosse pego na prostituição podia casar, por quê? Porque era morto. Quem fosse pego traindo a esposa era morto. Não tinha como, irmãos. Então estava livre para casar, por quê? Porque se era morto, a esposa estava viúva, e assim vice-versa. Então, por causa da prostituição, podia casar naquela época, porque era morto, irmãos. Porque era morto. Isso na lei. Vamos lá, vamos analisar, irmãos. É um estudo profundo. Eu quero trazer um melhor esclarecimento para você compreender. Então fique até o final. Fique até o final desta aula. Aí ele vai dizer: porém, se tu deixar a tua mulher por qualquer outro motivo, minha mulher ficou velha, gorda, vou casar com outro. Aí tu está adulterando. Meu marido está barrigudo, não está mais aquele amor comigo, eu vou deixar ele, vou casar com um novinho, com mais rico, com mais bonito. Aí tu está adulterando. Aqui, quando Jesus falou, a não ser por causa de prostituição, sexo ilícito com outra pessoa, a não ser sua esposa, a não ser seu marido, pode casar? Pode. Por quê? Porque era morto ali naquele dia, era morto, era lei. A lei matava quem fosse pego no ato de prostituição, adulterando, traindo a sua esposa. Era morto na hora. Então, se era morto, a mulher estava viúva. Se a mulher era morta, o marido estava viúva. Aí você pode chegar para mim e dizer: mas irmão, em João, por que é que Jesus não deixou aquela mulher ser morta? Aí eu vou explicar para você. Chegaram até Jesus e disseram: Senhor, esta mulher foi pega no ato adulterando, e Moisés diz que temos que apedrejá-la. Aí Jesus olha e diz: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Mas vocês têm que analisar algo.
O que, professor? Quando Jesus foi julgar aquela sentença, Jesus olhou e viu só a mulher. Se ela foi pega no ato adulterando, cadê o homem? Se era para ser morto, não tinha que ser morto só a mulher, tinha que ser morto os dois. Como só tinha a mulher, aí eles esconderam o homem, protegeram o homem para querer matar só a mulher. Aí Jesus vai e diz: não, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Para matar, pega no ato, tinha que ser morto os dois. É por isso que Jesus não permitiu matar aquela mulher e disse: tu nunca pecou, atira a primeira pedra. Tu quer proteger o homem e quer matar a mulher? Então, irmãos, temos que olhar com cuidado a palavra de Deus. Vamos para frente. A Bíblia Sagrada, no tópico 2 da nossa lição, diz assim, tópico 2: a sutileza da normalização do divórcio. Irmãos, está tendo algo terrível dentro das igrejas evangélicas, no mundo secular, aonde o divórcio tem aumentado muito, irmãos. E o dever da igreja ainda é instruir na palavra, irmãos. Irmãos, pregue esta palavra, ensina esta palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos dizer que Deus abomina o divórcio. Abra aí a tua Bíblia, eu estou aqui com as referências, anote, irmãos, anote essa referência. Malaquias, irmãos, olha o que é que Malaquias vai dizer. Malaquias, capítulo de número 2, versículo 15, primeiramente vamos ler o versículo 14. Olha o que é que Deus está dizendo para Israel. O homem pecou, Judá foi desleal, cometeu abominação em Israel, se casou com filha de Deus estranho. Aí chega e Deus vai dizer que vai acabar com eles, destruir eles. Aí ele pergunta ainda por quê. Aí o versículo 14 diz assim: e dizeis por quê? Porque o Senhor, quem é? O Senhor Deus, não é outro não, é Deus. Ele foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Jesus, ele é testemunha de um único casamento. Se Deus é o testemunho de um único casamento, quem é testemunho do teu segundo casamento? Deus não é. Analise aí. Irmão, me prova na Bíblia Sagrada que Deus abomina. Mais do que isso, irmão. Mais do que isso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Com qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe em espírito? E não fez ele agora você e a tua esposa somente um, sobejando em espírito? E porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guiai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque, irmãos, versículo 16 de Malaquias, capítulo 2: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Deus aborrece o repúdio. Irmãos, eu sei que cada caso é um caso, irmão, mas é a Bíblia, irmãos. Eu não posso, irmão, dizer algo que não está na Bíblia. A única coisa que eu posso aconselhar para você é: perdoe. Perdoe teu esposo, perdoa a tua esposa. Irmão, é difícil, mas é traição. Perdoe, irmão. Jesus perdoou você foi desleal. Jesus nos purificou, nós estávamos longe do pecado. Perdoe, dê uma chance. Eu sei que é difícil, irmão, eu sei que não é fácil. Cada caso é um caso, irmão. O inimigo, ele causa isso, irmão, para abalar as famílias. E quando tem filhos, pior. O sofrimento é maior. Mas eu não quero mais casar. Eu não quero, mas eu quero casar de novo. Eu vou te contar aqui uma história aqui. João Batista, irmão, chegou para Herodes e disse: Herodes, deixai a mulher do teu irmão Filipe. Aí Herodes
Podia até questionar, mas ele divorciou no papel. Está divorciado no papel e agora eu casei com ela no papel. Aí João Batista insiste em dizer: deixai a mulher do teu irmão. Filipe, é Bíblia, irmão. Irmãos, eu estou ensinando Bíblia para vocês. Eu sei que não é fácil, irmão. Aqui vai assistir pessoas que é divorciada, pessoas que já casou de novo, eu sei. Mas, irmãos, eu não posso deixar de ensinar o que está na Bíblia para vocês. Então, irmãos, por que o divórcio tem aumentado? Eu vou dizer para você agora. Primeiro subtópico do nosso tópico 2. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou a ser permitido divorciar e recasar quantas vezes for preciso, no aspecto legal da legislação brasileira. É muito fácil alguém quiser divorciar e casar quando quiser casar, como convém. Porém, isso é na parte legal. E a moral do crente é isso aqui, ó, palavra de Deus, Bíblia, instrução, ensinamentos. A Bíblia diz que adultério é pecado. A Bíblia diz que casar de novo com a esposa estando viva é doído, irmãos, mas é pecado, está em adultério. Nós estamos vivendo a graça, irmão, mas depois da graça, Paulo ensinou Coríntios. Abra comigo, Coríntios capítulo 7. Anote também essa referência aí, irmão, Coríntios capítulo 7. Leia comigo, se você puder, leia, irmão. Olha o que é que o apóstolo vai dizer, irmãos, ó. Capítulo 7, versículo 10. Vamos ler o 9, que ele diz assim, ó. Mas se não pode conter-se, casem-se, dizendo para os solteiros e para as viúvas. Se as viúvas, irmão, não é para divorciada, não, é viúva. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom que fiquem como eu, sem casar. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Todavia, aos casados, mando não eu, não é eu, apóstolo Paulo. Aqui é o que ele está dizendo aqui, ó. Não é eu, apóstolo Paulo, que está dizendo, mas é o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido, versículo 11. Se porém se apartar, oh glória, que fique sem casar. Casou? Casei. Quer divorciar? Quero. Pois vai ficar sem casar. Ou o que a Bíblia está dizendo? Ou que você se reconcilie com o teu marido e que o marido não deixe a sua mulher. A única exceção que ele dá para separação é no versículo de número 12. Mas aos outros digo eu, tá vendo? Aqui já não é o Jesus que está dizendo, é o apóstolo Paulo. Digo eu estou dizendo, não é o Senhor. Paulo está dando a responsabilidade para cima dele. Digo eu, não o Senhor. Se algum descrente casou com um crente e ele não quer habitar, aí pode deixar. Ele, escute isso aqui, irmãos. Ele está dizendo o quê? Tu casou, tu é crente. Os dois não são cristãos. Aceitou Cristo, Cristo o aceitou pela sua misericórdia. O marido não aceita a esposa vir para a igreja, ele prefere deixar ela. Aí o apóstolo Paulo diz: pois deixe. Quer deixar? Deixe ela. Não consente habitar o marido com a mulher, a mesma coisa a mulher não quer habitar com o marido cristão, pode deixar. Porém a Bíblia, irmãos, me perdoem, você que está me aprendendo comigo esta aula, eu estou ensinando Bíblia para você. Eu tenho 6 anos de crente, 6, dentro dos 7, e eu ainda não li na minha Bíblia, eu não li na minha Bíblia, eu não li, não consegui achar esse versículo.
dizendo que eu posso casar de novo com a minha esposa estando viva, Vivinha da Silva. Eu ainda não achei esse versículo na Bíblia, irmão. Me perdoem se só se sentirem ofendidos, mas eu não achei Jesus permitindo o segundo casamento com a esposa bíblica. Aqui o apóstolo Paulo diz: quer separar, separa, mas ele não manda casar. Digo eu, não Senhor, se o teu marido descrente não quer habitar com você que é crente, é melhor deixar, fique com o Senhor. O Senhor é a prioridade, fique com o Senhor. Porém, ele não manda casar de novo. O que é que o apóstolo Paulo diz? Romanos capítulo de número 7, para nós finalizar a nossa lição. Romanos capítulo 7. Eu estou abrindo a Bíblia aqui, irmãos, que eu estou lendo a Bíblia, lendo Bíblia para vocês. Anote, a minha Bíblia está aqui abertinha, da Silva. Glória a Jesus. Olha o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Ó, Bíblia. Olha o que é que o apóstolo Paulo está dizendo. Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei ela tem domínio, preste atenção nisso aqui, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Vocês não sabem disso, que a lei tem domínio? Enquanto nós estiver vivo, irmão, a nossa lei brasileira tem domínio, enquanto estiver vivo, a nossa lei, só que temos que entender que a Bíblia, ela não segue padrões de culturas. A cultura do Brasil, irmãos, é normal casar 10, 15 vezes e se separar. A cultura nos Estados Unidos é uma cultura, mas a Bíblia ela vai além de culturas. Nós vamos além da lei. Olha o que é que a lei diz. A lei manda no homem enquanto viver. Porque, versículo 2 de capítulo 7, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto o marido viver, enquanto ele estiver vivo, ela está ligada pela lei. Oh, meu Deus do céu. Mas depois que o marido morrer, aí ela está livre da lei do marido. Casou, irmãos. Aí eu casei, vou divorciar. Não tem negócio não, irmãos. Está ligado. Enquanto o marido viver, você está ligado. O que vale é o primeiro casamento, porque Deus é testemunha. Nós lemos aqui em Malaquias: Deus é testemunha de um só casamento. Não sejais desleais com a mulher da tua mocidade, que sofreu com você, que comeu tudo que não presta para estar contigo, batalhou com você, foi humilhada juntamente com você, e agora que você cresceu, que está bem, aí eu não quero mais ela não. Vá converter-te, crente. Vai analisar a Bíblia. Não queira usar versículo isolado, sem o contexto. O contexto de Mateus 19 foi o que? Os discípulos olharam para Jesus e disseram: então, se for assim, é melhor morrer solteiro. Se a condição para casar de novo é essa, é melhor não casar. É a Bíblia, irmãos, temos que ler a Bíblia sagrada, irmãos. Contexto, a Bíblia explica ela mesma. Contexto, explica o texto. Contexto antes do texto e contexto depois do texto que nós lemos. Versículo de número 3 de Romanos capítulo 7. De sorte que, vivendo o marido, se o marido estiver vivo e a fulana quiser casar, será chamada adúltera, se for de outro marido. Se for de outro, ela é chamada de adúltera. Se o maridinho dela está vivinho da Silva e for de outro, sinto muito, irmão, é chamada de adúltera. Mas morto o marido, olha, já mudou a situação, mas se o marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será mais adúltera se ela for de outro marido, porque agora ela é viúva. Agora ela é viúva. Amém, meus irmãos? Agora ela está livre para casar com quem ela quiser. Morreu o marido, morreu, case com quem tu quiser. No entanto, que o homem que tu encontrar seja também solteiro ou viúvo. Não vá casar com um camarada que já vem de um divórcio também não.
que continuar sendo adúltero. E o que é que a Bíblia diz? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os que se prostituem, os adúlteros, os homicidas. Ficará de fora, os adúlteros ficarão de fora naquele dia. Então cuidado. Cuidado, eu não estou criticando o teólogo, irmão. Eu não estou criticando o teólogo. Não me interprete mal, não estou criticando o teólogo, porque eu sou teólogo. Eu estou fazendo curso de teologia, estou aprendendo a cada vez mais para trazer melhor. Porém, eu não ensino, eu só ensino a Bíblia, não estou criticando o teólogo. Mas a teologia tem bagunçado a mente do povo, porque uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. E os cristãos que têm preguiça de ler Bíblia, que têm preguiça de examinar as Escrituras, ficam ouvindo, uns ensinando de um jeito e outro de outro, e não vai examinar, aí cai na desgraça do pecado e vai para o inferno. Lembra da igreja que o apóstolo pregava, e quando ele pregava, os irmãos abriam a palavra deles lá para ver se estava realmente o que estava escrito estava certo? Seja assim, irmão. Se alguém pregar para você, vá ler o texto, irmão. Eu estou lendo os textos para você aqui, porque eu sou claro no que eu ensino, para você ser entendido. Irmãos, e agora como é que eu vou me tratar, irmãos? Porque eu não era cristão, meu marido também não era. Meu marido não era cristão, e nós se convertemos os dois. Eu já vim de uma separação, e ele também de uma separação. E aí, irmãos, eu vou para o inferno? Eu irei para o inferno? Aí eu me responsabilizo em dizer para ti, eu creio que não. Por quê? Porque, irmãos, vocês estavam com as vendas nos olhos. A Bíblia diz que o tempo passado para Deus não importa. Você não conhecia a palavra, você se casou no mundo de novo, você não conhecia, veio para a igreja, gostou, aceitou Jesus, Jesus te aceitou. Vive a tua vida, irmão. Não vai se separar do teu marido porque porque eu estou ensinando isso. Isso é para quem, irmãos, não se divorciou. Mas se você já veio do mundo do segundo casamento com seu marido e conheceu a Cristo, você já está sabendo a verdade. Então agora fique com teu marido aí. Não vai mais deixar ele para ficar com outro, não. Agora, se você já é cristão, conhecedor desta palavra, deixa a tua mulher para casar com outra, conhecendo, Deus não leva em vão, Deus não leva o tempo da ignorância. Quem veio do mundo já com o segundo casamento, ele vivia na ignorância. Para ele não sabia o que era certo. Agora você, cristão, velho da igreja, separar de novo, porque não gostou mais da tua mulher, porque ela engordou. Nós precisamos ter bom senso, coabitar bem com nossas esposas. Ah, irmão, eu não gosto mais dela. Ah, irmão, mas é isso e aquilo. Cuidado, irmão. Você que já é cristão e está pensando em divorciar da tua mulher, pense duas vezes. Você que já é cristão dentro da igreja, que casou dentro da igreja, você que veio também casado, conhece já a palavra e quer divorciar da tua esposa para casar com uma jovenzinha que é mais nova, cuidado, meu irmão, você vai para o inferno. Aí minha esposa me traiu, eu não quero mais ficar com ela. Não é obrigado a ficar com ela, irmão. Ninguém é obrigado, irmãos, a viver com a pessoa. Porém, não pode casar de novo. É a Bíblia quem diz. Sinto muito, eu não posso pregar outra coisa a não ser Bíblia para vocês. Eu não posso explicar outra coisa a não ser a Bíblia Sagrada. Então, que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você. Não é fácil, cada caso tem um caso. Cada caso é um caso. Mas o nosso dever é pregar a verdade. O nosso dever é dizer que não pode. Peça conselho ao teu pastor local, teu pastor presidente. Ele vai te instruir com sabedoria. Ele vai te instruir com graça acerca disso aí. Mas a melhor coisa é o perdão, irmãos. A melhor coisa é o perdão. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém e amém. E até a próxima aula.